historiador que houve um corte do lado de Jesus que foi tão profundo que o chicote do Azorrague fez, o chicote do carrasco fez, o chicote chamava-se Azorrague, que abriu o seu lado e foi um corte tão profundo que dava para ver o seu pulmão. Ele estava com o seu corpo dilacerado. Jesus foi levado para Anás, Caifás, o Sinédrio, Pilatos, Herodes, depois Pilatos. Ele não tomou café naquela manhã. Ora, quem já passou uma noite em claro sabe do que eu estou falando. Ele foi esbofeteado. Fizeram Jesus de uma bola, jogando para um lado e jogando para outro. Depois achicoteado, não lhe dão café da manhã. E a multidão, manipulada pelos principais sacerdotes, gritam: solta Barrabás e crucifica Jesus. Pilatos manda que lhe entregue uma cruz. Jesus coloca aquela cruz sobre os seus ombros, aproximadamente pesando 130 quilos. Os soldados fazem um círculo à sua volta, como um cordão, para que ninguém se aproximasse dele. Colocam uma espécie de tabuleta amarrada com um cordão no seu pescoço, e ali estava o seu nome: Yeshua ben Yosef, Jesus filho de José. Juntamente com ele vai mais 2 ladrões. Eles passam na via dolorosa. Jesus caminhando naquela rua de terreno irregular em Jerusalém. Ele tem que subir a sua trajetória de aproximadamente 800 a 1 quilômetro. Ele tem que caminhar com aquela dura cruz. E ele não vai descendo, ele vai subindo, porque o lugar da caveira, o lugar chamado Gólgota, lhe esperava. 9 da manhã, ele está sendo crucificado no Gólgota. Coloca um ladrão à sua direita, chamado Dimas, segundo a tradição, e outro ladrão à sua esquerda, por nome de Gestas. Jesus está no meio. Os soldados que participavam da crucificação tinham por direito ficar com os pertences do crucificado. Eram 4 soldados. Então um fica com as sandálias, outro fica com a cinta, outro fica com a mitra e outro fica com a túnica. Mas Jesus tinha uma túnica especial que era de linho, sem remendo, e eles disputam para quem vai ficar com aquela túnica, até que um ganha aquela túnica. E quando o homem que ganha por sorte ficar com a túnica de Jesus, que não tinha remendo, ele se converte só em pegar na túnica de Jesus. Porque essa mulher do fluxo de sangue, só em tocar na aba das suas vestes, foi curada. O centurião, quando pegou nas vestes de Jesus, ele se converteu. Pastor, o senhor provo na Bíblia. A Bíblia diz que ele olhou para Jesus e disse: verdadeiramente este homem é o Filho de Deus. Somente alguém convertido pode dizer isso. E naquela hora que ele pega nas vestes de Jesus, ele se converte. Ao pé da cruz está tendo salvação. Jesus não podia enxotar as moscas que estavam vindo sobre ele. Ele está todo ensanguentado. E você sabe que onde tem sangue, tem mosca. Ele não é amarrado na cruz, ele é pregado com pregos. Jesus, quando trabalhou na carpintaria do seu pai José, Jesus trabalhou com 3 instrumentos da crucificação. Ele trabalhou com prego, martelo e madeira. Todas as vezes que ele pegava um prego e pegava um martelo para bater na madeira, para fazer uma cadeira ou uma mesa, ele recebia a revelação da cruz que lhe esperava. E pregaram ele no madeiro, de braços abertos, como uma bandeira ensanguentada entre os céus e a terra. E existem algumas revelações que eu quero falar para vocês aqui nesta noite. Jesus está na cruz, e por algum momento ele teve sede, e ele disse: tenho sede.
Existe na teologia cristã a teologia que nós chamamos da união hipostática de Cristo. A união hipostática nos revela sobre as duas identidades de Jesus, a divina e a humana. Jesus não era 50% homem e 50% Deus. Ele era 100% homem e 100% Deus. Isso se chama união hipostática. Jesus era o verbo que se fez carne, e disse João, e habitou entre os homens, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito. E na cruz, ele teve sede, mas um dia ele disse, quem tem sede, vem a mim e beba. E eu vou explicar porque Jesus disse isso. Os judeus celebravam em Jerusalém uma festa chamada as Festas das Cabanas. A festa das cabanas, ela era celebrada durante 7 dias. Todo judeu tinha que sair de dentro de casa e armar em frente à sua casa uma cabana, uma tenda, e juntamente com a sua família ficar 7 dias ali naquela tenda, relembrando toda a peregrinação de Israel durante o deserto, quando eles saíram do Egito rumo à terra prometida. Quem tinha uma mansão tinha que sair do conforto da mansão e entrar para dentro da tenda. Quem dormia em uma cama com os travesseiros feito com pena de ganso tinha que sair do seu conforto e entrar para dentro da tenda, porque a tenda trazia memória algumas coisas, como por exemplo a provisão de Deus, o cuidado de Deus e também a sua proteção. Então Deus tirava todo judeu da zona de conforto e eles tinham que vir para aquela tenda. Era a festa de Sucot, ou a festa das cabanas. Eram 7 dias de festa, e vinha judeus de toda a parte de Israel, vinha judeus da parte da Galileia, do interior da Judeia. Eles subiam para Jerusalém para celebrar esta festa. No capítulo 7 de João, a Bíblia diz que os irmãos de Jesus falaram para ele assim: você não vai subir para a festa em Jerusalém? E Jesus disse para eles: suba vocês e não se preocupe comigo, porque Jesus sabia o que iria fazer. Existia algo interessante na festa das cabanas. No último dia da festa, o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, ele se vestia de branco com os demais sacerdotes do templo e os levitas, e ele pegava uma taça, ou de prata ou de ouro, e ele saía em procissão com os sacerdotes e levitas até o tanque de Siloé. Ele descia as escadas do tanque, ele pegava aquela taça, e com aquela taça ele tirava as águas do tanque, e depois voltava subindo as escadas do tanque e ia até o templo, subindo as escadas do templo, e eles iam cantando os salmos que nós chamamos salmos de degraus, porque eles iam subindo os degraus que davam acesso ao templo. Quem estava dentro das cabanas tinha que sair e acompanhar aquela procissão. Quando Kohen Gadol, o sumo sacerdote, ele entrava no templo, no pátio interior, ele dava uma volta pelo altar, chamado em hebraico de Misibiar, e ele pegava aquela água que estava na taça e ele derramava aquela água no ritual por volta do altar do sacrifício. Era uma espécie de oferta de libação. Todo mundo parava de cantar e ficava em silêncio. Naquele momento, naquele dia, no capítulo 7 de João, versículo 37, quando o Kohen Gadol está cumprindo esse ritual, derramando a água sobre o altar do sacrifício, à sua volta, Jesus, a Bíblia diz, Jesus fica de pé e brada bem alto e diz: quem tem sede, venha a mim, beba. Sede de salvação, sede de justiça, sede da vida eterna, sede de perdão, sede da graça, sede de fugir do juízo final. Quem tem sede, venha e beba, 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 porque aquele que beber da água que eu der, nele nascerá rios de água viva que fluirão para a vida eterna. Quem já bebeu dessa água aqui, deixa eu ver. Quem já bebeu desta água aqui, então levante a mão para adorar.
Isso é o Jesus Cristo dizendo: quem tem sede vem me beber. Mas o Jesus homem na cruz, ele diz: eu tenho sede. Isso parece ser um homem paradoxal, mas não é. Ele diz que tem sede. Outra revelação que nós recebemos na cruz, quando Jesus está lá, sendo crucificado pelos meus e pelos seus pecados, é a revelação de quem ele é. O crucificado recebia sobre a sua cabeça uma plaqueta de madeira, escrito o seu nome e o crime que ele havia cometido. Por exemplo, o ladrão da direita, chamado Dimas, acima da sua cabeça estava escrito: este é Dimas, e o seu crime foi se rebeliar contra o governo romano. O ladrão da esquerda, da mesma forma, este é Chestas, e o seu crime foi cometer assaltos e roubos aos peregrinos. Só que com Jesus, Pilatos fez diferente. A Bíblia diz que Pilatos manda colocar sobre a cabeça de Jesus em 3 idiomas, que era o grego, o hebraico e o latim. O grego era a língua do comércio, os comerciantes. O latim era a língua dos documentos. E o hebraico era a língua do templo. Porque na época de Jesus a língua mais popular era o aramaico, que era a língua do povão. E Pilatos manda colocar por cima da cabeça de Jesus em letras gregas, romanas e hebraicas. Por exemplo, ele escreve no grego assim, pastor Erinaldo: Jesus Nazorai o Basilau Tou e o Rudim. Aí ele vai depois do grego, escreve em latim: Jesus Nazareno Rex Euderon. E embaixo ele escreve em hebraico: Yeshua HaNazeret Mele Yehudim. Sabe o que é que ele manda escrever? Jesus Nazareno, rei dos judeus. Esse era o crime de Jesus. Alguém chegou para ele e disse: Pilatos, não diga que ele é rei dos judeus, diga que ele disse que era rei. Pilatos disse: o que eu escrevi, escrevi. O ladrão da direita, quando olha e ele lê, e às vezes eu fico me perguntando: meu Deus, se aquele ladrão não soubesse ler, coitado. Ele olhou e leu: Jesus Nazareno, rei dos judeus. Aquele ladrão olhou e disse: se ele é um rei, ele tem reino, porque todo rei tem um reino. Ele recebe a revelação na cruz que aquele homem que estava ali era rei, e ele diz: ei, rei, lembra-te de mim quando vieres no teu reino, ou quando entrares no teu reino. Olha a resposta de Jesus para aquele homem que estava a um passo do inferno. Ele ia morrer, os demônios pegariam a sua alma e levariam para o inferno. Aquele homem que está a um passo do inferno, Jesus, como um bom missionário que era, disse: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Outra revelação na cruz é que quando o sangue de Jesus está caindo, a terra abriu a boca e bebeu o sangue de Jesus. Só que quando a terra abre a boca e bebe o sangue de Jesus, a terra percebeu que aquele sangue não era o sangue de um homem normal. Porque a terra estava acostumada a abrir a boca e beber o sangue dos homens. Por exemplo, quando Caim derramou o sangue de Abel, a Bíblia diz que o sangue de Abel clamava por vingança. A terra abriu a boca e bebeu o sangue de Abel, abriu a boca e bebeu o sangue de Zacarias. A terra estava acostumada a abrir a sua boca e beber o sangue dos homens. Mas naquele dia que a terra abriu a boca e bebeu o sangue de Jesus, ela percebeu que aquele sangue não era o sangue de um homem comum. E a Bíblia diz que a terra tremeu. E na proporção em que a terra treme, tem terremoto, os sepulcros se abrem e o véu do templo se rasga. E
por que a Bíblia faz questão de dizer que o véu do templo se rasgou? E não rasgou de baixo para cima, foi de cima para baixo. Porque se tivesse rasgado de baixo para cima, alguém ia dizer: foi eu que rasguei. Mas Deus rasgou de cima para baixo. E tem 3 revelações aqui que eu quero compartilhar com vocês. O templo em Jerusalém, quando foi destruído por Nabucodonosor, depois foi reconstruído por Neemias e Esdras, e foi ampliado por Herodes. Os judeus do tempo de Jesus proibiram dos pais falarem para os filhos que a arca da aliança não estava mais no templo. Porque quando Nabucodonosor, que em hebraico é Nebucadnezzar, ele destrói Jerusalém, a arca some. Ninguém sabe, pastor, onde está a arca. Alguns dizem que Neemias escondeu, outros dizem que Deus arrebatou. Ninguém sabe. Nós não podemos afirmar peremptoriamente aonde a arca está. Ela sumiu. Só que na reconstrução do templo, os sacerdotes começam a briga com os samaritanos, e os samaritanos constroem um templo no Monte Gerizim e dizem: vem adorar, porque o lugar de adorar a Deus é aqui no Monte Gerizim. E os sacerdotes de Jerusalém diziam: não, o lugar de adorar a Deus é aqui no templo, porque aqui está a arca. E o povo ensinava para os filhos que em Jerusalém era o lugar certo para adorar, porque estava a arca. Lembra da mulher samaritana? Perguntou para Jesus: onde é que nós temos que adorar? Porque nós samaritanos vamos para o monte. Vocês dizem que é em Jerusalém. Jesus disse: mulher, a hora já chegou, e já é agora. E o Pai está à procura dos verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Aquela mulher, ela era uma adoradora nata. A questão era que ela estava proibida de ir para o templo em Jerusalém adorar, porque ela era samaritana, e se ela fosse para o Monte Gerizim, ela seria apedrejada. O que ela queria era uma convicção de adorar, e Jesus disse para ela: não importa o lugar, o importa é como você vai adorar. Porque Deus, Ele tem o atributo chamado, o atributo da onipresença. Ele está presente em todos os lugares. Porém, Ele não se manifesta em todos os lugares. Esse detalhe. Deus onipresente está em todos os lugares, mas a sua manifestação não acontece em todos os lugares. A manifestação de Deus só acontece aonde Ele é adorado. Não, você não entendeu, vou dizer de novo. A manifestação de Deus só acontece aonde Ele é adorado. E tem mais, não é adorado de todo jeito não. Porque se Jesus disse que tem o verdadeiro adorador, também tem o falso. Ele só se manifesta aonde é adorado em espírito e em verdade. Adoração plena, coração convertido, arrependido, aquebrantado, sensível. Ah, meu Deus do céu! E nessa noite nós já vimos aqui a manifestação da presença de Deus. Pessoas já choraram, pessoas já caíram no espírito, pessoas já sapatearam, pessoas já se alegraram. Isto é a manifestação da presença de Deus. Mas olhe para cá. Os judeus foram enganados pelos sacerdotes, porque os sacerdotes sabiam que se o povo descobrisse que a arca não estava no templo, eles não iam mais para o culto. E não indo mais para o culto, não tem oferta, não tem dízimo, não tem nada. Então os sacerdotes corruptos diziam: não podemos perder o povo, temos que continuar mantendo a farsa. Mas na cruz a farsa vai cair. Quando a terra bebe o sangue de Jesus, e ela descobre que aquele sangue é o sangue do Filho de Deus, ela treme, tem terremoto, as pedras fendem, sepulcro se abre, e o véu se rasga. Jesus está mostrando lá dentro e dizendo: olha lá, não tem pedra coisa nenhuma, é tudo útil. Está aqui quem é maior do que a arca. Jesus é maior do que a arca. A farsa caiu. Na cruz Jesus revela a farsa dos sacerdotes e a falsa religiosidade. Outra revelação do véu que foi rasgado. Todo pai
pai que recebia a notícia da morte do seu filho, ele rasgava as suas vestes. Por exemplo, quando Jacó soube a notícia da suposta morte de José, a Bíblia diz que Jacó rasgou as suas vestes. Quando Jó soube notícia da morte dos seus filhos, a Bíblia diz que Jó raspou a cabeça e rasgou as suas vestes. Quando Davi soube da morte do seu filho, a Bíblia diz que Davi também rasgou as suas vestes. Quando o pai recebia a notícia da morte do filho, a dor era tão grande que ele rasgava as suas vestes. Naquele momento na cruz, quando Jesus Cristo dá o brado e diz assim: Deus meu, por que me desamparastes? E ele diz: tetelestai, está consumado, e o véu está sendo rasgado. Era Deus o Pai rasgando as suas vestes por causa da morte do seu filho, sentindo a dor da morte do filho, e nada ele poderia fazer. Ele não poderia tirar seu filho da cruz, ele tinha que permanecer ali. E Deus, como Pai, se compadece e sente a morte e a dor do seu filho, mas Jesus não desistiu, ele foi até o fim. Deus rasgando as suas vestes. Terceira revelação que eu recebo na cruz é que Jesus, ele sente toda a ira e todo o furor de um Deus irado. Inasterion, isso é uma palavra grega para propiciação. Como era que funcionava? Quando Deus mandou Israel matar um cordeiro e colocar o sangue nos umbrais da porta, o anjo da morte veio, representando a ira de Deus, e na casa que tinha o sangue, ele passava por cima. Mas com Jesus, que era a nossa propiciação, a ira não passou por cima de nós, a ira atingiu Jesus. A ira de Deus esmagou ele, triturou ele, e a Bíblia diz: Deus teve prazer em moê-lo. John Stott, comentarista bíblico, ele diz que o que levou Jesus para a cruz não foi só a traição de Judas, Pedro ter negado, o falso sinédrio, Pilatos, nem Herodes, e nem as nossas iniquidades. O que levou Jesus para a cruz foi o amor de Deus por nós. Mas esse Deus que ama parece ser um paradoxal, porque é um Deus que ama e ao mesmo tempo se ira. E a ira de Deus está caindo sobre Jesus naquele momento. E ele sente o abandono do Pai quando ele diz: em aramaico, Eli lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Foi o único momento na vida de Jesus que ele e o Pai se apartaram. Ele sempre disse: eu e o Pai somos um. Eu estou no Pai, o Pai está em mim. Mas na cruz, pastor Luciano, naquele foi o único momento em que eles se separaram. E na hora que eles se separaram, Jesus sentiu a dor da separação. E a ira de Deus vem sobre ele, esmaga ele, tritura ele. E ele tem que suportar todo aquele furor por causa de mim e por causa de você. Aleluia, aleluia. Jesus pronuncia uma frase na cruz que era muito conhecida na sua época. Quando o pai chamava o filho e dizia assim: filho, vá limpar o quintal. E o filho pegava os instrumentos de trabalho e limpava o quintal. Quando ele terminava, ele chegava para o pai e dizia: papai, tetelestai, está terminado, está consumado. Eu concluí o que o Senhor me mandou fazer. Quando um servo era mandado pelo seu senhor a determinada tarefa e ele concluía, ele chegava para o seu senhor e dizia: meu senhor, tetelestai, está consumado. Quando Jesus está na cruz,
ele pronuncia esta palavra, tetelestai. Não, vocês não entendem. O tetelestai, Jesus está dizendo: estou concluindo o que eu vim fazer. O tetelestai, Jesus está dizendo: eu vim até o fim. Cheguei aonde eu tinha que chegar. Deixa eu lhe dizer uma coisa: você não vai parar neste deserto, você não vai morrer nesse deserto. Este olho do furacão que você está vivendo não vai te devorar. Você vai chegar aonde Deus projetou para que você chegasse. Eu sei que a caminhada é longa, tem espinho, tem pedras, tem perseguições, mas Deus está dizendo para alguém aqui: aguenta a barra mais um pouquinho, porque assim como Jesus venceu, ai, você vai vencer. Quem crê, fica de pé nessa cadeira em nome de Jesus. Com permissão do pastor da igreja, fica de pé em nome de Jesus. Olha para o teu irmão e diga: você vai chegar lá. Agora eu concluo aqui na cena mais forte. Olhe para mim. Isso aqui é o que mais me deixa impactado. Se alguém morrer sem salvação, o corpo vai para a sepultura e a alma vai para onde? Tenha medo não, diga. Se morreu sem Jesus, vai para onde? Os crentes estão com medo de pregar a verdade hoje? Vai para o Infa, vai ou não vai? É a Bíblia quem diz. Se morreu com Deus, o corpo vai para a sepultura, mas a alma vai para a presença do Senhor. Morreu sem Jesus, o corpo também vai para a sepultura, mas a alma vai para um lugar chamado intermediário, aguardar a ressurreição dos mortos e o juízo final. Quando Jesus estava na cruz, a Bíblia diz que ele se fez o próprio pecado por nós. Então, quando os demônios olham para Jesus na cruz, eles enxergam em Jesus iniquidade. Não que ele tivesse iniquidade, mas eram as nossas iniquidades que estavam sobre ele. Todo tipo de prostituição, lesbianismo, homossexualismo, alcoolismo, droga, roubos, assaltantes, traficantes, mentirosos, adúlteros, publicanos, fariseus, gentios, todo tipo de pecado estava como um fardo caindo sobre Jesus. Então o que é que Jesus faz? Se Jesus morre naquela condição, os demônios querem a alma de Jesus. Por quê? Porque os demônios dizem: ele está em pecado. Mas não era o pecado dele, era o nosso. E olha o que Jesus faz, menino besta. Quando ele vê que vai expirar, olha o que é que ele diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Isso significa que ele está na dependência do Pai. O ladrão da direita foi salvo, o da esquerda não quis. Morreu e vocês sabem para onde ele foi. E me perguntaram um dia: pastor Júlio, para onde Jesus, a corpo da alma de Jesus foi durante os 3 dias? Porque o corpo dele foi sepultado e a alma foi para onde? Para o céu. Ele não voltou. Eu digo: Jesus foi para um lugar chamado lugar intermediário, porque os demônios queriam que ele ficasse lá. E Deus faz o julgamento de Jesus antecipado. Os demônios diziam: ele tem que ficar aqui, porque ele morreu em pecado, ele está cheio de pecado. E Deus disse: ele não pode ficar aqui, porque os pecados que estavam sobre ele não era dele. Durante 3 dias Deus bate o martelo e diz: como juiz, o juiz declara que Jesus é inocente, não pode ficar aqui. Ao 3º dia, Paulo diz em Romanos que o Espírito Santo vai e traz Jesus à vida outra vez. Você não entendeu? O Espírito Santo que ressuscitou Jesus está aí dentro de você. O mesmo Espírito que trouxe Jesus à vida está aí dentro de você. Ele é chamado Espírito de vida, pastor Cláudio. Abaixo da Arábia. Quando Jesus morreu, ele morreu como um cordeiro, porque ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Só que quando o Espírito Santo ressuscita ele, que ele se levanta da sepultura, aí já não é mais um cordeiro, aí ele se levanta como um leão. Ele morre como cordeiro, mas ressuscita como leão. E disse para os discípulos depois de ressuscitado: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Aí fez assim para os discípulos: recebam o Espírito Santo. Jesus morreu como um cordeiro, ressuscitou sendo um leão. Foi um simples carpinteiro, sendo autor da criação. Ele agora é guerreiro do universo e tem fogo em suas mãos. O seu nome é soberano sobre o céu, terra e mar. Ele tem autoridade e entra em qualquer lugar. Os seus inimigos param para ouvir o que ele quer falar. Jesus morreu como um cordeiro, ressuscitou sendo um leão. Foi um simples carpinteiro, sendo autor da criação. Ele agora é guerreiro do universo e tem fogo em suas mãos. O seu nome é soberano. Salabassu da Calabastu Berétia. O Jesus da vida está aqui. Os seus inimigos param para ouvir o que ele quer falar. Jesus morreu como um cordeiro, mas agora ele está vivo. Agora ele está vivo. E ele é rei. E o Espírito que ressuscitou Jesus está aí. Está aqui no altar. Está na vida dos missionários. Ai, meu Deus. Os seus inimigos param para ouvir o que ele quer falar. Os seus inimigos param para ouvir. Quando ele fala, os anjos o reverenciam no céu. A igreja ouve a sua voz na terra. E os demônios tremem no inferno. Porque Jesus hoje é o homem ideal da antropologia, o Deus da teologia, a rocha da geologia, o verbo da gramática, o número da matemática, o sol da astronomia. Ele é a sabedoria da filosofia. Ele é um sacerdote maior do que Arão, um legislador maior do que Moisés. Ele é um rei maior do que Davi, um profeta maior do que Elias, do que João Batista. Ele é Jesus Cristo, o Filho de Deus. A ele seja dada a honra, a glória, o louvor, a adoração nesta igreja. Os jovens adoram a ele, os anciãos adoram a ele, os obreiros adoram. Meu Deus do céu, a ele seja dada a glória. Eu prego Cristo ressuscitado, porque ele vive, ele vive, ele vive, ele vive, ele vive. Quem acredita que o teu Jesus vive, então abre a boca para adorar e canta, vai, vai.
Aí eu vou concluir agora. Jesus ressuscitou, diga comigo, Jesus está vivo. Aí Maria vem e quer agarrar ele e diz: não me toque, Maria, não me detenha. Vai e diga para os meus amigos que me encontre na Galileia. Jesus, quando desceu, ele foi como um cordeiro. Agora ele precisa voltar lá novamente. Mas agora ele não vai como cordeiro, ele vai como leão. E ele desce. E cada pisada que ele dá vai estremecendo tudo. Quando ele vai entrando do inferno adentro, que o inferno vai tremendo, o demônio da depressão diz: eu estou com medo. O que é isso? Que eu estou já ficando com medo. E é para ficar com medo mesmo. Vai correndo pomba gira, tranca-rua, Zé Pilintra, enxucaveira, vai caindo todo, vai saindo tudo. Só fica o metido à besta, que é o Hilel Ben Shaá, aquele que carregava a luz. Hoje não tem mais. Parece que eu estou vendo ele se encolhendo no canto da parede e Jesus. Eu amo esse hino, pastor Luciano. Jesus morreu como um cordeiro, ressuscitou como um leão. Estenda as mãos e diz: me dá. Não, faça isso não. Jesus dizendo para o capeta: me dá. O capeta diz: me dá o que ele diz, a chave da porta do inferno. Bota a cabeça no chão. Aí ele bota. A Jesus, quando vai levantar o pé para esmagar a cabeça dele, aí para. Aí se lembra da profecia que tem: em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo da planta dos vossos pés. Aí Jesus diz assim: eu poderia esmagar a sua cabeça hoje, mas eu vou deixar isso para a minha igreja. Tu ainda tem conta para prestar comigo. Aí Paulo recebe a revelação em Romanos 16, 20. Paulo diz: permaneçam firmes, porque em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo da planta dos vossos pés. A igreja vai seguir avante, a igreja vai seguir triunfante, a igreja vai caminhar triunfante, vai seguir. Ninguém para a igreja, ninguém detém a igreja, ninguém segura a igreja segue triunfante, a igreja vai prosseguir triunfante. Ninguém te para, ninguém para, porque a igreja permanece viva. Eu oro por você agora. Recebe graça de Deus aí. Saia daqui cheia do Espírito Santo. Saia daqui cheio do Espírito Santo. Saia daqui poderosa e poderoso. Porque o Espírito Santo que ressuscitou Jesus está aí dentro de você. Ele é o Espírito de vida. Ele é o Consolador. É aquele que te sustenta, que te mantém de pé, que alivia as suas angústias e dessabores. Recebe batismo com o Espírito Santo. Seja renovado nesta noite. Você que não falava em língua, passe a falar em língua novamente. Destrave a sua boca e seja cheia. Deus renova obreiro, renova missionário, renova da graça. Deixa o fogo te acender, deixa o fogo pegar, deixa a unção vir sobre a sua vida. Tem glória de Deus aí, tem glória de Deus aí, tem glória de Deus aí, tem a unção divina, é a unção de Deus, é a unção, recebe graça agora.